Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, fim da semana, hoje é 12 de junho. Veja agora os destaques aqui no Segunda Edição. Estado de atenção na capital gaúcha. Prefeitura de Porto Alegre fechará atividades comerciais para aumentar o distanciamento social. Veja o que muda a partir de segunda-feira. Com respiradores novos e recalchutados, saiba como o Estado está preparado para o aumento de casos graves da Covid-19. Caso Rafael. Quase um mês após o crime, pai do garoto faz vaquinha para pagar despesas do enterro. Colega do menino dá relato emocionado sobre convivência com um amigo do peito. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. E eu te convido, vem com a gente. O Segunda Edição destaca agora que, enquanto a Corregedoria segue investigando a atuação dos PMs naquela abordagem desastrosa em Gravataí, uma das vítimas, o imigrante angolano Gilberto Almeida, baleado e preso injustamente, está precisando de ajuda. Ele está sem poder realizar uma parte importante do tratamento de saúde. Gilberto e a namorada, Dorildes Laurindo, contrataram um aplicativo de caronas para um passeio ao litoral, mas não contavam que o motorista fosse um foragido por tentativa de feminicídio. Na volta para casa, foram abordados pela Brigada Militar, que atirou contra os ocupantes do veículo e feriu gravemente o angolano e a namorada. Dorildes ficou paraplégica e faleceu depois de 18 dias na UTI do Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Gilberto ficou 12 dias preso injustamente como suspeito. Os 3 PMs envolvidos estão afastados das atividades. Não há nem a denúncia formalizada ainda pelo Ministério Público. A gente não sabe o que o promotor de justiça vai resolver nesse caso. Longe da terra natal e de Goiás, onde vive há 5 anos, o angolano ainda não pode voltar para casa. Gilberto foi atingido por 3 disparos apenas na perna direita. Segundo os médicos, a cirurgia foi um sucesso, mas agora ele precisa de fisioterapia para recuperar completamente os movimentos. Nas 3 primeiras semanas, são cruciais, são importantes, que é para o movimento voltar ao normal. Em Porto Alegre, Gilberto está abrigado pela Associação dos Angolanos do Rio Grande do Sul, mas ainda precisa de ajuda para se manter, pagar os custos do processo e comprar a passagem de volta para casa. Uma vaquinha virtual foi criada para ajudar nos custos e já arrecadou mais de R$3 mil. E mesmo em meio às dificuldades, Gilberto comemora uma conquista. Passou em um mestrado em Portugal e pretende estar no país europeu até setembro. Quero tanto, me recuperar logo para conseguir fazer o mestrado. A pessoa do bem, que quer progredir na vida. Olha, lembrando que o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, secretário de Segurança Pública, disse aqui no SBT que o Estado está à disposição do Gilberto para o auxílio psicológico, tratamento de saúde, mas, segundo a advogada dele, isso ainda não aconteceu. Portanto, aí, ela deve buscar unir essas pontas, porque o Estado está, sim, à disposição para tentar reparar um pouco do que aconteceu com ele e com a Dora lá em Gravataí. Agora, gente, atenção, porque tem estado de atenção aqui na nossa capital. O prefeito de Porto Alegre está voltando atrás, vai fechar o comércio em razão do aumento das internações em UTIs, nas UTIs. Quem acompanhou esse pronunciamento agora no final da tarde, cheio de expectativa, foi o Jeremias Werneck. O Jeremias Werneck, que vai aparecer agora para a gente aqui. O Jeremias está em home office ainda. Jeremias, grande expectativa e várias decisões a partir da próxima semana, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Chamali. Boa noite para todo mundo que está com a gente no Segunda Edição. E é importante dizer, e o prefeito reiterou isso na manifestação dele, Chamali, essa decisão ela se dá pela velocidade no crescimento do uso de leitos de UTI. Ou seja, é muito mais a escalada do que o número absoluto. De sábado para cá, a gente teve um pulo de 46 leitos utilizados para 69. Então, a prefeitura ligou o alerta. E ele até usou que esse é um momento é um gatilho de segurança. Mas vamos lá, Chamali. As medidas, as restrições a partir de segunda-feira aqui em Porto Alegre. Shopping centers fechados.
nenhuma atividade em shopping center vai ser permitida a partir de segunda-feira, para evitar a circulação de pessoas nesses ambientes, para controlar a circulação da população em Porto Alegre. Academias e derivados desse segmento, Chamali, vão voltar algumas casas nesse tabuleiro do distanciamento social. As academias poderão funcionar, mas atendendo um aluno de cada vez, como já foi em decreto recente. O pequeno comércio, Chamali, ele continua sendo permitido. Apenas serão restringidas atividades de empresas de grande porte, naquele recorte de faturamento de 360 mil reais por ano. Essas empresas não vão poder atuar, as outras podem. Detalhe muito importante, restaurantes e bares poderão seguir atuando com funcionamento até às 11 da noite. A Prefeitura ainda alerta que essa medida pode ser revista com os números da próxima semana, mas a princípio é isso. O prefeito Nelson Marquesan Júnior ainda disse que vai continuar com orla e parques abertos e fez um pedido para supermercados e hipermercados, que eles ampliem o horário de atendimento para evitar aglomeração dentro desses estabelecimentos, chamados. Agora, Jeremias, de um lado a Prefeitura tem aí o aumento, né, do volume de utilização das UTIs, e isso significa, de certa forma, um relaxamento das ações de prevenção da própria comunidade, né, Jeremias? Exato. Só que assim, nessa manifestação que durou mais de uma hora, Chamari, o prefeito foi perguntado pelo menos 2 vezes sobre o lockdown, o fechamento total. E ele diz, gente, nesse momento nós não temos no nosso horizonte a possibilidade de fazer um lockdown. Nós estamos trabalhando com a restrição de atividades depois de nós observarmos nos últimos 10, 15 dias essa escalada. Repito, a velocidade do aumento de leitos de UTI. Exatamente. Jeremias, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite de sexta-feira para ti, meu amigo. Tá aí, Porto Alegre, a partir de segunda-feira, né, volta a fechar shoppings, enfim, várias atividades também vão ter restrição em função aí dessa velocidade da ocupação dos leitos de UTI. É uma medida, né, de prevenção e a Prefeitura está com uma cautela bastante destacada nesse cenário aí da pandemia. Olha, pessoal, faz quase um mês que a pequena cidade lá de Planalto, no norte, foi literalmente chacoalhada. Foi um terremoto, o sumiço da criança, do Rafael, e depois a descoberta do corpo desse guri, o Rafael Vinks, dentro de uma caixa de papelão. Agora o pai do menino está fazendo uma vaquinha online para pagar as despesas do enterro, do funeral. As doações podem ser feitas até o dia 6 de julho. No Facebook do SBT-RS, você tem todas as informações de como ajudar. Daqui a pouco tem a segunda parte da entrevista exclusiva com o melhor amigo do Rafael, o Andrei, o amigo do peito dele. Em seguidinha, aqui no segunda edição. Olha, aqui em Porto Alegre, na BR-448 teve perseguição de filme. É uma situação de filme. Felizmente tudo terminou sem maiores sustos, né, Gabriela Lerina? Agora, o caminhão da frente ali foi furtado, foi roubado. Explica pra gente direitinho essa história. Boa noite. Exatamente, Chamali. Boa noite pra você, a todos que nos acompanham. Olha, filme com final feliz, viu? Vamos rodar, então, as informações pra vocês que estão nos acompanhando. Olha, quando o caminhão foi furtado lá em Novo Hamburgo, o proprietário acionou diretamente o sistema de rastreamento e começou a acompanhar para onde o caminhão estava indo. Percebeu que estava sendo levado para a capital. O que ele fez? Ligou para o 191 da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, fez a denúncia, pegou o carro dele e assim mandou atrás dos bandidos. Na altura da BR-448, acabou dando de cara com os bandidos, com o caminhão dele. Vamos ouvir então o que ele disse. Coisa linda, velho! Coisa linda! Coisa linda! Essa é a minha polícia, velho! Que coisa linda, meu irmão! O proprietário está ali comemorando, né, a agilidade dos policiais de conseguir interceptar o veículo, retiraram de dentro os bandidos que foram presos em flagrante e ele então conseguiu recuperar novamente o caminhão de volta. Que história, né, Chamai? Não é para menos, né? Festejando aí, comemorando a atuação eficaz da Polícia Rodoviária Federal, que fez aí a abordagem, fez a devolução. Ele estava bastante indignado antes disso, né, Gabi? Tava assim. Isso tudo foi ontem, em pleno feriado, ou seja, os bandidos não tiraram nem feriadão. Não tiveram folga, não dão folga, mas agora estão aí de frente para a justiça. Daqui a pouco a Gabi volta aqui no segunda edição. Agora, gente, toda a atenção para o caso Rafael.
Você vai ver agora a segunda parte da conversa emocionante que o meu amigo André Har, que teve lá em Planalto, com o Andrei, aquele piá que emocionou a todos, o melhor amigo do Rafa, o amigo do peito. Roda aí. A coisa que ele mais gostava na sala de aula era matemática e desenhar. Que tipo de desenho ele fazia? Ele gostava muito de séries, desenho. Ele mais ia pelos desenhos que ele assistia. Ele gostava de correr, de desenhar, jogar bola também. É uma coisa que ele mais fazia. Ele falava que queria passar de ano, obviamente, e para o futuro mais grande dele, ele queria morar com uma casa de amigos. Eu acho que é uma amizade que não tem como se comparar a outra amizade, e para mim hoje ele é um anjo. O Andrei me dizia assim: mãe, eu tenho uma árvore da amizade, e eu sacoalho ela, para cair as folhas podres. E o Rafa é um amigo meu leal. Até eu tenho um vídeo que ele mandou pra mim que a mãe viu que... Eu ouvi palavras ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho, e você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou. Tem muita pessoa que vem ser amigo, eu tenho sorte de ter um amigo verdadeiro. Quando todos se forem, eu vou estar lá com você, amigos até depois do fim. Como não se emocionar com uma amizade tão sincera, tão pura, quanto era desses guris aí, interrompida de forma trágica e criminosa desse jeito. Olha, semana que vem, todas as atenções para a reconstituição desse crime. A verdade vem à tona e a gente vai acompanhar tudo aqui no SBT. Olha, hoje no SBT Entrevista, eu converso com o head de responsabilidade social do Grupo Gerdau. Confira. Bom, no SBT Entrevista desta semana, nós conversamos com um dos diretores de uma empresa, de um grupo que tem origem aqui no Rio Grande do Sul, tem o DNA dos gaúchos, o Grupo Gerdau. O entrevistado de hoje é o diretor Paulo Boneff, head de responsabilidade social da Gerdau. Começo te perguntando de que maneira o grupo está reagindo a essa questão da pandemia. Bom, desde o início do contexto do Covid-19 aqui no Brasil e nos outros países vizinhos que a gente tem operação, a gente começou ações de segurança dentro das nossas fábricas, reforçando medidas sanitárias, os colaboradores trabalhando de casa, todos os escritórios migraram para a modalidade do home office. Nós entendemos que a gente é parte dessa solução e estamos junto com a comunidade, seja com os atores público, privado e do terceiro setor, Então, os nossos colaboradores, como parte das nossas equipes, eles têm nos ajudado a identificar as melhores ações que a gente possa fazer nessas comunidades. Foi uma ala hospitalar entregue em 30 dias, com 60 leitos, e totalmente apto a operar. Inclusive, a prefeitura já recebeu essa estrutura. Junto com os nossos parceiros e uma empresa, uma startup de construção chamada Brasil ao Cubo, que trabalha com estruturas modulares de aço. Então, eles receberam o nosso produto, fizeram essas estruturas modulares, em 30 dias, entre fazer a base do hospital até entregar as chaves para o prefeito. Similar a essa, nós fizemos um outro hospital em São Paulo com outros parceiros, numa estrutura que entregou 100 leitos para a cidade de São Paulo. E nos dois casos, todos esses leitos são exclusivamente para atendimento no SUS. Falando em legado, na tua opinião, o que vai ficar disso? Que lições, que aprendizados e que reflexões ficam dessa pandemia? Talvez o grande legado seja a questão de saúde pública, tantas organizações público e privadas deixando melhorias definitivas. Também tem o aprendizado individual, como que nós, nesse momento, atuando de forma coletiva, podemos gerar as soluções que a nossa sociedade precisa.
Você vai ver ainda hoje, aqui no Segunda Edição, as últimas informações sobre o auxílio emergencial do governo federal. Tem novidade. E também como o nosso estado está se preparando para o aumento dos casos graves da Covid-19. A gente volta já já. Segunda Edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado. Olha, acabamos de falar das restrições que a capital gaúcha vai sofrer a partir da semana que vem por conta do aumento da ocupação dos leitos de UTIs aqui na cidade. E nessas UTIs, os respiradores são fundamentais, gente, para a cura desses pacientes com o coronavírus. Você vai ver agora qual é a estrutura do nosso estado para o tratamento desses casos mais graves da Covid-19. O aparelho pode ser a última esperança para um paciente em estado gravíssimo infectado pelo novo coronavírus. O presidente da Sociedade Gaúcha de Pneumologia explica como o respirador auxilia um pulmão doente. Pacientes em que a inflamação causada pelo vírus levou o paciente a uma pneumonia muito grave, em que ele não está mais conseguindo espontaneamente manter sua ventilação normal. E aí precisa entrar um aparelho que ajude ele a respirar. Nesta sexta-feira, dos 1.964 leitos de UTI com respiradores no estado, 700 estavam ocupados por pacientes com a Covid, mas também internados por outras doenças. O aparelho é indispensável para enfrentar a pandemia do novo coronavírus dentro dos hospitais. Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul deve receber 130 respiradores novos, que vão ser enviados pelo Ministério da Saúde. Cada exemplar custa, em média, R$70 mil. Os ventiladores já têm destino. Distribuir ele por todas as macro-regiões de saúde. Então, a gente já tem instituições, elas também precisam ter a estrutura que falta para poder compor um leito de UTI. Então, ela precisa ter a cama e precisa ter um monitor cardíaco. Na quinta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre entregou outros 30 respiradores que foram destinados à Santa Casa de Misericórdia, na capital. No mesmo dia, o governo do estado informou que 85 dos 254 equipamentos que estavam estragados foram consertados e estão prontos para o uso. A ideia não é o alarmismo, mas também não é nós nos acomodarmos e acharmos que está tudo certo. Não está. Nós estamos num período de pandemia, nós estamos entrando no inverno, a população precisa estar atenta. Responsabilidade define esse momento. Olha, tem informação importante para milhões de gaúchos. A Caixa Econômica Federal vai abrir 27 agências aqui no Rio Grande do Sul no sábado, amanhã. Gabi, é para pagamento do auxílio emergencial? Isso sim, da segunda parcela, viu, Chamari? Então, vale amanhã o saque em espécie para aqueles beneficiários nascidos no mês de dezembro. Lembrando que esses saques podem ser feitos dentro das agências e também nas agências de lotéricas. Lembrando que a segunda parcela do benefício é disponibilizada para saque em espécie e transferência de acordo com o calendário para aqueles beneficiários que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. E aí a gente já sabe aquela história, né? Tem que gerar aquele código dentro do aplicativo Caixa Tem, gerar um código no token. Aqueles beneficiários que tiverem dificuldades em gerar esse token, esse código, podem se dirigir até as agências que lá serão auxiliados pelos funcionários. Os funcionários da Caixa garantem que aqueles beneficiários que estiverem dentro do horário do funcionamento amanhã, das 8 da manhã até o meio-dia, em frente às agências, devem ser atendidos. Então, né, fica aquele recado, né, Chamali? Não precisa ir madrugar, fazer fila. Claro. Isso não é recomendado. Vamos evitar aglomerações, porque a Caixa garante que dessa forma que foi mudada já em relação ao saque da primeira parcela, esta forma que agora paga de acordo com um calendário de nascimento, isso ajudou e deve ajudar a não ter formação de filas. Então, a Caixa garante que todo mundo que estiver lá na frente das agências, nesse horário que eu disse, das 8 ao meio-dia, deve receber auxílio e atendimento. Chemalê.
Isso aí, Gabi. Agora, informação importante, gente, para quem tiver problema aí para receber amanhã, nos próximos dias, a Defensoria Pública da União está fechada aqui em Porto Alegre por conta da pandemia até o próximo dia 30. Mas atende aí, né, os pedidos de auxílio, enfim, através de e-mail e também o telefone. Os dados vão estar na página do nosso Facebook aqui do SBT. Gabi, uma ótima noite de sexta para ti. Até a semana que vem. E olha, sextou, né? Sextou com aquele clima de romance, né? Aquele clima porque hoje é dia dos namorados, gente. E olha, tá aqui para homenagear esses casais apaixonados. Tem imagens muito bacanas aí do IBCM, que é um instituto, né, beneficente aqui em Porto Alegre. 2 profissionais de lá receberam aí homenagens, foram surpreendidas pelo romantismo, né, dos parceiros. A médica Analice De Rossi recebeu, tá aí ela, do noivo, uma faixa especial e também flores, a Analice. E a colega, a técnica de enfermagem Cristiane da Silva, recebeu flores e a visita do maridão no local de trabalho. A todos os casais apaixonados, feliz Dia dos Namorados. Para mim, em especial, que fez aniversário essa semana. E a todos, uma ótima sexta-feira, um baita final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.